da Bahia já foi feito, né? Já começaram a deitar as oferendas para o carnaval. O Rio de Janeiro, nós estamos aí, se não me falha a memória, 2 horas da abertura oficial, que vão estar entregando a chave para o Rei Momo, né? E aí começa um reinado até o período de cinzas, marcado aí por uma série de tragédias, historicamente, né? De fornicação, de adultério, pessoas, né, perdendo a vida, uma galera se intoxicando, é bagaceira geral. Né? Então, isso começa, né, a partir de hoje, efetivamente, já tinha um esquenta acontecendo há pelo menos uns 3 finais de semana atrás, mas agora é ferveção geral. Geral vai ferver. E você que está nos vendo e ouvindo, nos ajude colocando o número 1, colocando a sua cidade, dê o seu like, contribua com 5 centavos de real, de dólar, de euro, seja um mantenedor do canal. Além de se inscrever, faça assinatura. Nós precisamos de você como assinante. Precisamos ter, no mínimo, 1.000 assinantes aqui para garantir que o canal fica de pé e que as entregas vão acontecer de maneira justa, porque até aqui a entrega é injusta. Então, nós só vamos conseguir andar se você colocar o 15 importante, der o seu like, contribuir e virar assinante, gente. Essa que é a grande verdade. Né? A gente vem aqui malhando em ferro frio, literalmente. A gente está igual água em pedra dura. E você está sendo convocado a nos ajudar. Nós estamos recebendo a doutora Elidiane, ela está na cidade de Maringá, é isso? Maringá? Paraná, Acertei, exato. acertei, olha só, acertei, gente. Ó, Maringá, acertei. Doutora Lidiane faz parte do corpo técnico, né, da empresa Ozonotec. Acertei também? Acertei agora? Exatamente. Rapaz, 2 acertos. E do BioLife, acertei de novo, BioLife. Rapaz, 3, consegui Três acertar 3. acertos. Acertei os 3, as 3 bolas dentro. 3 bolas dentro, gente, graças a Deus. Então, a doutora Elidiane estará conversando com a gente sobre o que está já acontecendo nessa questão, né, viral. Lembre-se que temos cabelo do milho, cabelo de cenoura, cabelo de beterraba. Tudo isso eles querem colocar dentro de você. E tivemos agora o óbito de uma jornalista no Piauí de 30 aninhos que, identificado o problema do caranguejo, Elidiane, partiu em 6 dias. Identificou o problema em 6 dias, ela já foi para a eternidade. 30 Meu anos. Deus. 30 anos. Não. Vai ser um estrago esse carnaval aí. Está prometendo aí um monte de problema. Mas vamos lá. Doutora Elidiane, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada a todos que estão aqui. E sabemos aí o tamanho desse Brasil, né? E todos preparados para esse final de semana e esse feriado aí prolongado que o carnaval proporciona. E sabemos que após isso, como fica cheio, tanto os PA da vida, né, quanto ao aumento também de vírus e de inflamações que surgem aí no momento pós-carnaval, né? O Então, Brasil, nós estamos com um índice esse ano, Elidiane, né, de previsão, né, de alguns milhões de casos, porque nós estamos esperando uma tempestade viral. Né? Nós tivemos aí a chegada da cepa K, já está entre nós temos a Mpox, que está dentro de nós, e a mosquitada, que a galera soltou para conter a mosquitada, não resolveu nada, pelo contrário, agravou. Né? Nós estamos com várias áreas aí com dengue, zika vírus, chikungunya, temos a febre amarela correndo, né, aí também solta em cima disso,
E ainda tem o problema do carrapato. Meu Deus, ainda tem o carrapato ainda dentro do problema aí. E a pergunta que não quer calar, Elidiane, né? Como nós vamos enfrentar isso com uma imunidade combalida, com as águas contaminadas? Eu não sei, eu fiz uma live com a doutora Isabel Braga, né, que está denunciando, né, pelo menos a nível de Rio de Janeiro, e agora ela abriu a boca a nível de Brasil, inclusive, o problema das contaminações das águas, né, inclusive problemas ligados a alguns produtos de urânio, olha só onde é que isso vai bater. Isso já está envolvendo São Paulo, já está envolvendo Bahia, já está envolvendo, né, o Rio de Janeiro. Os nossos peixes aqui, quem está no Rio for se deliciar nos nossos peixes, né, eles identificaram, né, na corrente sanguínea dos peixes a presença da ina branca aqui no Rio de Janeiro. Os peixes, né, eles estão cheios de baseado, peixe, hein, de mar, com baseado no sangue, foi identificado, né? Então, nós estamos num dos momentos mais críticos e um ambiente muito próprio para o processo, no mínimo, epidêmico, né? Em toda a área litoral do país e também envolvendo os rios, aí, as cachoeiras, né? As serras, onde tiver aglomeração, está todo mundo com a imunidade muito baixa, né, Lidiane? A gente saiu de 2020 muito machucado e ano a ano o trem vai piorando que chega mais um, né? Parece até Jesus expulsando o demônio e dizendo para o cara, ó, tu toma cuidado que senão vai voltar mais 7 aí, ó. Tu abre o teu olho. No Brasil, esse mais 7, hoje já são 26 vírus no país. Exato. Nós saímos aí de 2020 todos com o organismo inflamado, né, doutor Alex? Então, infelizmente, quem passou por esse período pode-se falar que não saiu ileso, porque tanto o psicológico quanto também o terreno biológico ele está bem alterado. E isso faz com que as pessoas, entrando em contato com esses vírus, com esses micro-organismos, acaba que desenvolvendo muito mais outros tipos de enfermidades, né? E acontece, infelizmente, isso daí. Você teve uma experiência que você relatou para nós numa das lives, né, a respeito do uso, né, do BioLife versus a galera que não usa, o consumo de água ozonizada, né, inclusive para ajudar na ação terapêutica. Né? O que é o BioLife, para quem ainda não assistiu, né, como é que é o processo dele, para poder nos ajudar e dizendo, gente, que eu estou fazendo uso, né, diariamente do BioLife, a gente não consegue mais ficar sem, tá? Não consegue ficar mais sem, é surreal, surreal. Você começa a usar, você vai percebendo os benefícios, né? O próprio organismo já liga o sinal de alerta, solicitando, né, que ele esteja em funcionamento. É muito interessante, tá, gente? Muito interessante. Então, explica para nós aqui o que é o BioLife, o que vocês desenvolveram e qual é a aplicação dele e aquela experiência que eu acho que é uma experiência muito válida que você passou, né? E como as pessoas podem se beneficiar do BioLife. Com certeza. Eu, como cirurgiã dentista, a gente sabe que dentro do consultório existe uma contaminação cruzada muito grande. E eu tinha uma sinusite crônica, 20 anos tratando, né? Sempre aqui em Maringá nós temos bastante árvores. Então chega uma época do ano que tem muito pólen e cai a sibipuruna, então cai aquela florzinha amarela e aquilo acabava desencadeando tudo isso. E quando a gente passou a ter esse aparelho em mãos, que a gente idealizou em questão de fazer a sanitização do ambiente, a minha sinusite, ela nunca mais foi a mesma coisa. Eu praticamente estou sanada dela.
Então, assim, eu todos os anos tinha que recorrer ao otorrino, antibiótico, aqueles sprayzinhos nasais, né? Fazendo sempre inalação. E após fazer a sanitização do ambiente, sanou a minha sinusite. Então, o que nós desenvolvemos? Um aparelho capaz de fazer a sanitização do ambiente, sendo que você está dentro deste ambiente. Então, você vai se beneficiar. E a sanitização ela é feita com ozônio, né? Então, é um aparelho que emite o ozônio em uma emissividade permitida que a gente pode estar nesse ambiente. E o ozônio é algo já da natureza em que o Criador deixou aí para fazer essa proteção da barreira, né, da camada de ozônio que nós temos, mas ele também é bactericida, fungicida, virucida. Então, um momento como nós estamos passando hoje pelo país, é um momento muito interessante para você ter um aparelho desse, fazendo a sanitização dos ambientes. Isso se aplica a residência, comércio, igreja, escola, repartição pública. Aonde há concentração de pessoas, é interessante a colocação desse equipamento? Muito interessante e, assim, eu diria que primordial, porque nós, quando conversamos, a saliva chega a 4 metros, né? Então, a saliva, a boca é um lugar onde é altamente contaminada, porque ela é quente, ela é úmida e ainda, às vezes, não tem uma completa higienização, então aquelas bactérias acabam se proliferando ali dentro. E quando a gente conversa, o ambiente que nós estamos, a saliva, ela vai sendo deixada ali, Expelida. contaminando todo esse ambiente, né? Então, Ela é quanto maior expelida, né? E vai tem gente, expelindo, não, principalmente, gente, ó, vale a pena aí o seguinte, ó, você que vai a teatro, né? Você que vai à igreja, a turma do glória a Deus, do Deus seja louvado, os louvores, né? Então você imagina 100, 200, 300, 500, 1000 pessoas cantando, ok? Toda essa emissividade, ela está presente ali, Elidiane? sim, aham. Então, quando a gente faz, liga o aparelho no ambiente, a gente consegue fazer o ozônio, né? Na realidade, vai oxidar essa parede das bactérias, da membrana da bactéria. O vírus, ela tem a cápsula que também vai fazendo oxidação, porque o ozônio, ele é algo que a gente fala muitas vezes é um oxigênio ativado. Então, são 3 átomos de O. E ali, esse terceiro átomo, quando entra em contato com isso, com essa membrana plasmática da bactéria, ela acaba desintegrando e causando micro-rachaduras. Então, a gente consegue a oxidação desses micro-organismos no próprio ambiente. Então, é muito interessante consultórios, a recepção de clínicas, dentro do consultório odontológico também, em Pessoal escritório. de, pessoal de psicologia, de fonoaudiologia, psicopedagogia, porque são pessoas que trabalham o tempo inteiro falando e o cliente falando, né, o tempo todo. Exatamente. E aonde tem um ar-condicionado, doutor Alex, também tem essa proliferação, porque o ar-condicionado, ali dentro tem um motor. Então, quando ele está trabalhando, ele está aquecendo ali. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que jogar um ar gelado para fora. E isso faz com que ali fica úmido e quente ao mesmo tempo. A região de dentro do ar ali, onde faz essa transformação. E ali é onde se aloja muitos micro-organismos que está no ambiente. Então, uma limpeza normal, você não consegue eliminar esses micro-organismos. E daí, você tendo o ozônio ambiente ligado ali, que é o nosso gerador de ozônio de baixa emissividade, o BioLife, você consegue fazer com que o ozônio
chegue até nessas partes que você não consegue higienizar corretamente e destrói esses micro-organismos. Então, isso é muito importante, né? Você fazer a sanitização de todo o seu local onde você tem aí o convívio com mais pessoas, dentro da sua própria casa. Você é um aparelho fácil de transportar, então, se você viaja, você vai para um hotel, não sabe quem esteve ali antes de você, por mais que fazem uma limpeza, mas é uma limpeza superficial, e você usando o BioLife no ambiente, você está segura de que esse ambiente vai estar sanitizado realmente. Então, Isso nós temos, pega também a questão dos ácaros do ambiente também, a parte sim, de mofo, inclusive, porque o que que acontece? Você falou de hotel, né? Dos hotéis, né? Eles não vão fazer a sanitização de travesseiros, né? Com raríssimas exceções, e de colchão, né? Então, quem se deitou ali, no mínimo, os ácaros estão presentes ali, no mínimo, né? E 2 anos de utilização, metade do peso já é cocô de ácaro, né? Então, com a utilização do BioLife, ele zera essa questão, inclusive? sim, zero. Porque o BioLife, o ozônio, ele é um gás, então ele consegue penetrar onde a limpeza normal do dia a dia não vai, né? Mesmo que haja o lençol por cima, ele penetra pelo lençol? Sim, aham, por ser um gás, ele tem essa potência de estar penetrando os tecidos aí, né? Então, nós conseguimos a eliminação desses esporos, né? Tanto de os ácaros e tudo mais. Muitas pessoas, elas têm crises alérgicas e inflamatórias, porque vivem num lugar inflamatório, né? Então, os ácaros, eles nos causam inflamações constantes. E às vezes a pessoa acostuma em viver em ambientes, não que não sejam limpos, mas que tem a presença desses micro-organismos, né? Ou demora muito de trocar o travesseiro, e não só troca a capa do travesseiro ali, só mesmo o lençol. Então, são coisas que durante a noite a gente transpira, então umedece ali e ao mesmo tempo esquenta. Isso faz com que tenha proliferação, né, esses patógenos aí, no caso, eles acabam também se alimentando do próprio nosso. Às vezes a gente acha que não, mas eles se alimentam da nossa pele, do nosso suor. E, infelizmente, uma limpeza normal não sana isso. E o ozônio, estando ligado, consegue eliminar isso. E qual seria o tempo de utilização nessa versão residencial para alcançar essa sanitização? E no quesito comercial, e qual é a amplitude do equipamento? Quantos metros quadrados ele atinge? Nós sempre indicamos, o dia que você vai fazer aquela limpeza geral no seu quarto, vai trocar lençol, antes de você colocar um lençol novo, você vai lá e liga no ciclo sanitizar, né? Nós temos ciclos de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, que faz 5 ciclos desse 20 minutos e 60 minutos. Aí, pessoas que às vezes têm problema em parede com bolor, você pode deixar os 60 minutos. Se for a sanitização normal apenas, 15 minutos já é indicado. Nós temos um laudo da Unicamp, aonde atesta que 5 minutos do aparelho ligado no ambiente até 40 metros quadrados, tá? Você consegue eliminar tanto a influenza como o Covid. Então, é altamente, assim, oxidativo para esses micro-organismos, né. Então, o pessoal que trabalha com estética, cabeleireiro, manicure, gente, pedicure, podólogo, né? Que tem um alto giro de pessoas ali, né? A turma de barbeiro, toda essa galera, gente, tem que ter o BioLife, né? Você já anota aí o zap, o 21995, o 31 34 67. Aí você manda lá BioLife ou manda ozônio,
a gente manda o link para você poder ter acesso ao equipamento e, dependendo da forma de pagamento, até o desconto que nos foi oferecido, ok? E também o parcelamento, que eles também parcelam lá para nós em até, acho que 10 vezes, se não falha a memória, são 10 vezes sem juros ali que eles colocam para nós. Então, você manda no zap o 21 995 31 3467. Elidiane, ou esse processo da sanitização tem alguma restrição para criança, para grávida, para idoso? Quem pode usar, quem não pode usar? Eu posso dormir com o equipamento ligado, eu posso passar o dia inteiro com o equipamento ligado. É possível sanitizar o meu carro com o equipamento? Como é que é isso? Sim, o nosso aparelho ele tem um ciclo de 20 minutos, que é um ciclo recomendado para você colocar ou ali na sala de espera, em lugares onde circulam mais pessoas, tá? Então ele vai fazer esses 20 minutos, vai parar o restante 1 hora, ele volta e liga novamente 20 minutos. Então nós vamos ter o quê? Nós temos um pico de ozônio. Na hora que ele desliga, como o ozônio é um gás, ele vai diminuindo, né? Depois ele volta a ligar novamente. Então, você tem essa recorrência do ozônio no ambiente. Pode estar ligado durante a noite também em casa. Aqui nós fazemos o uso durante a noite. Eu chego do serviço à tarde, já ligo ele a hora que eu vou ali me trocar para ir para a cozinha mexer com alguma coisa. Eu ligando ele a hora que eu chego, eu já tenho a certeza de que aquilo que veio comigo de fora, eu já estou fazendo a sanitização ali mesmo, né? Mesmo antes do meu banho, eu já estou sanitizando esses micro-organismos. Aí, quando eu vou deitar lá por umas 10h30, esse ciclo ainda está funcionando, tá? Porque são 5 ciclos de 20 minutos, ele dá o intervalo de 1 hora. Então, nós vamos ter aproximadamente quase 7 horas aí funcionando. Mas também, se você quiser ligar a hora que você for deitar, você também consegue ter um sono muito bom com o ozônio, tá? Uma coisa que eu reparei é que a gente estendeu a quantidade de horas de sono a partir do BioLife, tá, gente? A gente passou a dormir, a tenente mesmo passou a dormir cerca de 2 horas, 2 horas e meia a mais de sono, né? E acordando com uma sensação reparadora. Eu percebi isso, né? Que a gente acorda com mais gás, né? Começa o dia com mais gás a partir do uso do BioLife, entendeu, gente? É muito interessante, muito interessante. Esse processo em qualidade de sono, isso melhora a imunidade, Lidiane? Com certeza. O sono nós sabemos hoje que faz parte, de um ciclo que nós temos que ter para repor, né, toda essa energia e a imunidade melhorar. E fora isso, o ozônio ele também faz com que o seu ambiente estando mais límpido, sem esses, micro-organismos circulando ali, você também consegue ter absorção maior desse oxigênio também que você faz o uso, né. Eu costumo sempre falar, a gente consegue ficar sem comer, consegue ficar uns dias sem beber água, mas e sem respirar? Então, nós somos seres dependentes do oxigênio. E o ozônio, quando ele faz a desintegração de micro-organismo, ele acaba, como eu falei, são 3 átomos de O, então ele acaba formando novamente o oxigênio ali do próprio ambiente, né? E fora isso, a captação que a nossa pele também consegue fazer absorção de gases, não é só pela respiração. Então, a gente consegue fazer um aumento da oxigenação. E daí o nosso aparelho ele faz também algo muito importante em questão da sanitização dos veículos, né, como o senhor falou. Você consegue fazer a sanitização desse ar-condicionado ligando o aparelho, porque ele vem já com a pecinha que vai estar colocando lá, e liga o ar-condicionado circulando ali dentro, e você faz a sanitização.
em questão de pessoas que podem ou não estar no ambiente. Nós não indicamos para recém-nascidos até 2 anos de idade estar ali no ambiente no momento da sanitização, tá? Então, gestantes também, o que que você faz? Sanitize o ambiente antes, né? Então, conforme você fez a sanitização de 15 minutos, você já pode estar ali seguro de que tua criança vai estar num ambiente seguro ali, né? Então, nós indicamos, assim, fazer a sanitização desses lugares, não ficar, vamos supor, o período da noite todo ligado, né? Mas você pode estar ali, sim, fazendo a sanitização de cada cômodo, porque o aparelho ele é portátil, né? Então, você consegue sanitizar o quarto da criança, você consegue sanitizar os seus banheiros, sanitizar os guarda-roupas, que muitas vezes as pessoas não pensam nisso, mas ali, às vezes você chega e colocou uma roupa que ficou só durante algum dia e acaba misturando com outras, né? Ah, não sujei, coloca ali junto com a outra, mas aquilo ali tem micro-organismo. Então, abre a porta do seu guarda-roupa, liga o aparelho ali para fazer a sanitização e a circulação ali daquele ambiente. Você pode estar sanitizando na hora de você estar cozinhando e não quer aquele cheiro de fritura, então você liga o aparelho no ambiente naquele momento e ele vai eliminar essa fumaça que tem também. Não, inclusive, olha só, a gente dá testemunho, nós fizemos esse teste, eu e a tenente, é 100%, 100%. E é frações de segundos. Você Uhum. botou, pá, desaparece tudo. A tenente arregalou o olho, falou: Alex, o que é isso? Aí eu virei e falei: ó, foi o que a Eliane falou, tá vendo? Some todo o cheiro, mas some mesmo, gente, some tudo. É surreal. Então você não fica, né, com o ambiente impregnado por aquilo que você está cozinhando. E a sanitização de alimentos, ele consegue fazer a preparação de água ozonizada? Sim, é outra função do nosso aparelho. Então, além dele sanitizar o ambiente, nós conseguimos fazer a água ozonizada com ele, tá? E dentro da água ozonizada, nós podemos consumir essa água, ingerir ela, tá? Então, nós indicamos a ingestão até 1,5 litro ao dia. E o que que acontece quando você faz a ingestão dessa água? Tem o protocolo certinho, 1,5 litro de água para 5 minutos de ozonização, tá? Porque o nosso aparelho, ele é um aparelho de baixa emissividade. Então, dentro desse protocolo, você também acaba não destruindo a sua flora normal do seu organismo, tá? E a gente indica estar tomando para você conseguir melhorar em questão até da sua imunidade. Porque quando a gente faz a ingestão da água ozonizada, quando o ozônio entra em contato com nossos fluidos, uma parte dele vai estimular as células de defesa. Então, vai dar um start ali, ó, tem alguma coisa diferente. Ao mesmo tempo, quando essas células chegam, observa-se que é oxigênio. Por quê? Então, ele se desprendeu em ozonídeos, né, ali, e a gente consegue esse estímulo de oxigênio também. E ele vai fazer o quê? O ozônio, ele vai entrar dentro da mitocôndria como um combustível de oxigênio, tá? Então, as suas células vão estar mais oxigenadas. Nós fazemos até um teste aquele teste de campo escuro de microscopia. Então, nós colhemos o sangue antes, né? Então, a gente vê, às vezes, as células todas aglomeradas ali, como fosse empilhamento de moedas, a fluidez sanguínea um pouco mais deficiente também. E após tomar um copo, gente, um copo de água ozonizada, vou até dar um copinho de água ozonizada, você consegue aumentar a oxigenação dessas células. E daí ocorre esse desempalhamento delas, né? Então elas vão se soltar,
pode ser um efeito Rolu, que ela estava ali, mas elas se desprendem e mostrando que o oxigênio realmente estão dentro dela, e a Então vai fluidez sanguínea melhorar, melhora. então vai melhorar a condutividade elétrica dessas células. Vai melhorar. Então você consegue esse oxigênio que você também tem através do ozônio, você consegue com que suas células trabalhem de uma melhor forma, né. Então o ozônio ele vai aumentar tanto a tua imunidade, como a fluidez sanguínea, também vai aumentar a oxigenação, tá? E Uhum. ele age dentro do nosso organismo como um anti-inflamatório, porque ele ele consegue fazer com que as citocinas sejam startadas ali. Então, as citocinas anti-inflamatórias vão estar ali agindo também, né? Então, isso é muito, muito bacana. E Nós dá temos para relatos. sanitizar o alimento? Sim, sanitizamos também. Então, na água ozonizada, você vai usar para fazer a ingestão, tá? Nós temos também vários relatos que a glicose acaba diminuindo também quando você acaba ingerindo a água ozonizada. Você vai conseguir fazer a sanitização dos seus alimentos, eliminando micro-organismo, eliminando também os insumos, Não, né? os Os insumos. insumos. E você consegue fazer também escalda-pés com essa água ozonizada, banhos de assento, Escalda-mancha, escalda-mão. escalda-mãos, pessoas que têm artrose. Então, você vai estar ali fazendo o quê? Ativando essa parte para desinflamar, principalmente quem tem muita artrite ou artrose em mãos, tá? Você Fazer a consegue isso. higienização também da narina, né, o gargarejo, né. Esse pessoal aí que tá esse final de semana debandando para as festas, seria muito bom ter um aparelho desse para poder fazer esse gargarejo, fazer a lavagem nasal, né. E aqui no Brasil também, você vê aqui hoje em Maringá, tá um dia chuvoso e ao mesmo tempo quente. Então você fica naquele impasse, conversa com as pessoas, tá meio resfriado. Então, se você tiver um aparelho BioLife em casa e você faz a sua água ozonizada, faz a limpeza nasal, faz o gargarejo, você evita de você estar fazendo a recontaminação com esses vírus, né, que acabam se aumentando muito nesse clima aqui do Brasil, né. Então nós temos Você contou uma experiência que você ficou com um grupo de família, né, e lá parece que algumas pessoas desenvolveram, né, algum tipo de estado viral, né, inclusive você falou do seu filho, se você puder contar a história para a galera, eu creio que é uma história que vale a pena contar de novo, porque a maioria talvez não tenha ouvido, gente, e é muito interessante a experiência que a doutora Elidiane e o seu marido Anailson passaram dentro de um momento em que eles estão reunidos com a tribo toda, né? A tribo resolveu ir até a praia, a tribo foi toda. Como é que foi isso, Elidiane? nós estávamos em 25 pessoas, Aí já é tribo, 25 é tribo. no litoral de Santa Catarina. E eu e o Anailson tomamos água ozonizada todos os dias. Então, chegou ali no terceiro, quarto dia, o pessoal já começou a reclamar, dor de barriga, febre, né? E nós não pegamos a virose. Meu filho, adolescente na época também, era um pouco recuso a tomar a água, porque diz que tem um gostinho diferente. É pouca coisa, tá, pessoal? A diferença de sabor. Eu acho que fica até uma água mais leve. Teve uma crise de vômito. Aí eu falei: agora você vai tomar a água ozonizada. Dei para ele tomar, sanou. Então, assim, nós tivemos uma comprovação ali, né? 25 pessoas, duas que faziam todos os dias tomando água ozonizada, ligando no ambiente, nós não pegamos. Então, isso é algo assim, porque o ozônio ele é virucida. Então, se você está em contato, principalmente nesses lugares onde o tratamento, né, de água, ele fica precário, porque é feito por uma quantidade de pessoas e de repente explode o número de pessoas, né, no verão.
Então você não tem um tratamento adequado e acaba contaminando muitas coisas. E E mesmo deixa eu assim fazer uma aplicação dele para o TEA e a questão do TDAH. A utilização, né, da água ozonizada e o respirar essa questão do ozônio pode melhorar essa resposta cognitiva e até o próprio trânsito emocional no quesito de ansiedade, depressão? sim, sim, nós conseguimos isso porque, quanto melhor a oxigenação do seu organismo, mais rápido ele tende a centralizar. Então, a pessoa com ansiedade, como você fala: "Olha, respira, faça uma respiração um pouco mais profunda". E quando você está num ambiente, já que o ozônio está ligado, você automaticamente está também entrando em contato com mais oxigênio. E isso faz com que as células trabalhem melhor, né? Principalmente a parte cerebral, que é tão sensível assim ao oxigênio. Então, Há nós alguma restrição para pessoas com problemas neurológicos ou ele ajudaria essa turma também? desde que não seja, a pessoa às vezes sofreu um derrame hemorrágico, né. Então daí, pessoas que têm problemas com hemorragias, nós não indicamos tomar a água ozonizada, tá. Uhum. Porque o ozônio vai aumentar a fluidez sanguínea, então a pessoa que tem algum problema de hemorragia, a gente não indica também, tá, a água ozonizada daí. Mas o ar ele pode respirar tranquilamente. Pode. Pode sim, porque a absorção ali pela pele, como eu já falei, ou mesmo quando você está respirando no local, o ozônio ele vai estar agindo primeiramente como oxidante dos micro-organismos, né. Ok. Gente, eu vou pedir vocês para nos ajudarem, dar uma saraivada de 15 importantes para eles entregarem. Se você puder, né, doar 5 centavos de real, dólar e euro, vai nos ajudar. Mas bota aí umas 3 sequências, ó, 15 importantes, 15 importantes, 15 importantes. Por quê? Nós estamos literalmente na abertura do carnaval, que pode ser o resultado dele, uma tempestade viral infernal. Nós podemos mergulhar no processo epidêmico em várias regiões do país e nós temos alertas para possíveis processos pandêmicos. Então, você que tem um mínimo de bom senso, você deve fazer como ancião e você tem que ter o seu equipamento de BioLife para você poder ter condição de resistir ao bendito do ataque. Lembre-se que o cara do mercado foi para a farra, o cara do açougue foi para a farra, o cara da padaria foi para a farra, o cara lá da condução foi para a farra. Você vai chegar no bendito do UPA aí, do hospital, a galera foi para a farra. Então, na realidade, vai ficar difícil não encontrar alguém que não foi para a farra além de você. Então, você pode, inclusive, ter contato com alguém que não vai manifestar. Ele estará contaminado, porém não vai manifestar. Eu vivi essa experiência em 2020. A noiva do meu filho, à época, ela teve o problema. Meu filho foi assintomático, e eu dentro de casa e a esposa sem sair para lugar nenhum fizemos a Covid, gente. Quem trouxe? O meu filho, assintomático. Depois da gente procura dali, fuça dali, foi o cachorro, não foi o cachorro, a gente tentando entender, a gente descobriu que ele tinha tido, porque ele acabou dizendo que a noiva teve e ele não nos comunicou o episódio, né, até com receio da gente dizer, ó, fica na noiva, não volta para casa. Resultado, voltou para casa e 2 velhinhos ficaram expostos
porque ele era assintomático. Então, até a gente entender o ocorrido, né, levou aí, brincando, aí uns 2, 3 meses. A esposa ficou bem mal, 15 dias bem mal, tá, gente? Quem falou que é uma gripezinha aqui em casa, né, com todos os cuidados que nós temos com suplementação à época, inclusive, né? A esposa ficou bem mal, vi a coisa bem séria aqui, bem séria, ok? Nós perdemos um tio-avô, perdemos uma tia-avó, perdemos uma grávida de 7 meses da família, sobreviveu o bebê, mas a mãe não, por conta dessa gripezinha. O ano passado, as gripes evoluíram para a pneumonia branca, que, de novo, é a ameaça de agora. Né? Então, nós temos o caranguejo tubo, nós temos aí a gripezinha, que vira pneumonia branca, e ela liquida a fatura em média em torno de 48 horas, tá, gente? 48 horas, ok? A pessoa vai até o sistema de saúde, eles não identificam nada, acham que é apenas uma gripe. 6, 8 horas depois, ela manifesta tomando os pulmões, a pessoa já entra e ela automaticamente, né, já é entubada, na maior parte dos casos já é entubado, e no máximo ela dura 48 horas. Nós tivemos vários casos assim, perda de criança, adolescentes, jovens adultos, né? E os idosos, gente, é terrível. O idoso, até que idade máxima ele pode usar o ozônio, doutora Elidiane? E para quem já faz algum tipo de terapia, né, o uso, né, de medicamento, a galera que já está com o caranguejo manifestado, fazendo quadro de quimioterapia, radioterapia, essa galera pode fazer uso do ozônio? Pode e deve. Minha vozinha tem 93 anos. Vou contar um episódio que ocorreu agora há pouco tempo. Ela usa marca-passo e eu cheguei lá na mãe, ela estava assim, mal, ofegante. Eu falei, mãe, é melhor levar ela para o hospital, né? Porque já uma certa idade, a gente fica preocupada. E antes eu coloquei oxímetro e estava 88, se eu não me engano, a oxigenação dela. Falei, mãe, pode levar para o hospital. Peguei e dei um copo de água ozonizada. Só que daí meu marido que acompanhou elas até no hospital, foi coisa de... O hospital da casa da mãe aqui é rápido, Maringá é uma cidade grande, mas não tão grande assim, minha mãe mora no centro. Coisa de 20 minutos, meia hora. Quando ela chegou lá e colocaram novamente o oxímetro nela, já estava 94 oxigenação. Um copo de água ozonizada que eu dei antes dela sair. Né? Não que isso melhorou todo o quadro dela, só que ajuda. Né? Então, se você tem esse cuidado todos os dias de tomar sua água ozonizada, de sanitizar o seu ambiente, não quer dizer que você não vai entrar em contato e desenvolver alguma coisa, mas o seu organismo vai estar num terreno muito mais adubado e muito mais forte do que uma pessoa que não tenha isso. Então, a vozinha de 93 anos faz uso do ozônio na casa da minha mãe, é ligado também direto o ambiente, a aguinha ozonizada eles também tomam, faz também a sanitização dos alimentos, que hoje é muito importante. O pessoal que tem a otite recorrente, essa é uma época de muita otite também, né? No caso, a utilização dele para respirar, né, no ambiente ajudaria a diminuir esses processos inflamatórios? Sim, e a gente daí também indica fazer a água ozonizada mais concentrada para fazer a limpeza também do pavilhão auricular, tá? Nós temos também a linha de cosméticos com ozônio, né? Então, que também ajuda e favorece, enquanto você está fora de casa sem esse ozônio no ambiente, você também pode recorrer a isso. Mas são coisas que você pode estar introduzindo no seu dia a dia para elevar aquilo que o Criador já deixou para ser feito, o seu próprio organismo combater tudo isso.
Deixa eu fazer uma pergunta, Lidiane. Quando a gente entrava no site, eu não sei se o Anilson conseguiu mexer nisso, né? Aparecia lá o upgrade do equipamento anterior, num valor menor, e o equipamento só aparecia embaixo, né? A pessoa tinha que ir descendo o site. Eu falei isso até com ele, não sei se eles conseguiram modificar isso, né? Mas aí deixar aqui para você que vai entrar, gente, quando nós mandarmos o site, aparecia, né, uma atualização de um valor, né, que é menor do que o valor do equipamento, né? Aí aparecia produtos, né, que é a linha que a Ozonotec trabalha de ozônio, e embaixo é que vinha o equipamento. Né? Houve alguma mudança no site ou o site continua assim? Olha, não sei informar, doutora Alex, é o pessoal do marketing, mas isso daí, mas se você passou para ele, eu acredito que já devem ter entrado em alguma. Se você puder, até reitera isso, né, porque isso deixa o pessoal, né, um pouquinho confuso na hora que entra, né, pessoal, doutor, isso aí, eu falei, não, aí eu até printei a imagem dele, quando a pessoa manda para mim, eu mando o print, né, dali da Tá. imagem, para a gente não ter a galera, pô, tá aparecendo tal coisa, eu falei, não, isso aí é atualização para quem já tem, que o Anailson me explicou, que vocês fazem a atualização de equipamento, né? E como funciona a questão ligada à assistência técnica e ao envio do equipamento, Lidiane? Vocês enviam para o Brasil todo, enviam para o exterior? Sim, nós enviamos para todo o Brasil. Nós já temos hoje 14 países que já foram enviados também um aparelho, tá? Em questão da assistência técnica, tem garantia de 1 ano, então, se por um acaso der alguma coisa nesse intervalo, desde que não seja queda do aparelho, né? Tem ali dentro também tem a relação, mas vocês vão enviar para cá, tem o frete reverso, que daí a empresa também proporciona. Quanto a isso, nós temos um aparelho que ele não tem que trocar nada, né? Então, nós não temos aqui dentro algo que refio, que precisa ser trocado, nada. Então, a gente procura trabalhar, assim, com coisas de última linha para a gente conseguir não ter esse problema de ficar recorrência em parte dessa manutenção aí. Ok, tá certo. Gente, olha, o zap é o 21995 31 34 67, zap, o 21 aí embaixo, ó, só printar. 995 31 34 67, você manda ozônio, e aí a gente vai mandar para você o acesso ao Ozonotec já para você poder fazer a sua aquisição, e dependendo da forma de pagamento, você vai poder parcelar sem juros ou optar pelo desconto, que eles deram desconto para nós também. Dentro do princípio de utilização do BioLife a nível de comércio, Elidiane, né? Eu tenho um comércio hoje com 120 metros quadrados, né, de área vão, né? Eu precisaria fazer uso aí do quê? De 3 equipamentos, então? 3 equipamentos, porque cada um a 40 metros, você pode estar utilizando 3 equipamentos aí. Gente, a vantagem disso é que você, que é comerciante, você vai eliminar os possíveis problemas aos seus colaboradores e reduzir a falta ao trabalho e também a baixa produtividade, porque alguém que está passando mal não vai trabalhar tão bem quanto alguém que está com a saúde plena, né? A outra questão é que você protege a sua própria vida. Então, você, Uhum. como empreendedor, você está em zona de alto risco quando você está no seu comércio, quando você está na sua indústria, quando você está na sua prestação de serviço, a galera de contabilidade, que aí é poeira para tudo quanto é lado, é ácaro para tudo quanto é lado, porque tem que lidar com aquela bendita papelada que vem daqui, que vem dali. Tudo isso é elemento de contaminação, gente.
O que você precisa entender é que o mundo é hostil, infelizmente. O mundo que não era hostil acabou com a Tartária. Quando acabou a Tartária, acabou o mundo. A partir dali, o mundo, de 1900 para cá, ele é um mundo altamente hostil. Nós temos aí, né, o material que é colocado, infelizmente, no meio ambiente, as possíveis soluções, até dos aviõezinhos que passam na cabeça, acabam complicando mais ainda o nosso meio ambiente, as indústrias, o material que é jogado pelo comércio, você que acaba tacando fogo em material de petróleo, né? O brasileiro gosta de um incêndiozinho, né? Ele junta aquilo tudo lá e pá! Você taca fogo. Tacou fogo naquilo, você provocou uma reação bioquímica. E aquele material, gente, ele não some, né? Ele vai para o meio ambiente. Ou ele desce e vai para as águas, ou ele vai estar também ainda presente no ar, que todos nós estamos respirando. Então você tem que entender que a única coisa certa desse século é epidemias, ok? Epidemias, isso é a única coisa certa, ok? Com tendências pandêmicas. Eu estava vendo um artigo, Elidiane, sugerindo que a cada 2 anos nós vamos ter uma pandemia, ok? A cada 2 anos. Você imagina, né? Inclusive, está previsto desse para o próximo ano uma pandemia, tá, gente? Isso já está previsto, ok? E você precisa ter um mínimo de inteligência ativa para você já trazer o BioLife para dentro da sua vida, da família. Você pode compartilhar o equipamento, né, com outras pessoas da sua família. Você só tem a certeza que ele vai te devolver depois de sanitizar, ok? Porque ele vai experimentar, ele vai querer ficar com o seu equipamento, pode ter certeza disso. Mas é importante a utilização em escolas. Vocês que os filhos vão para a escola, escutem o que eu estou dizendo. Pressionem as escolas a colocar o BioLife, porque a maioria das salas, principalmente dos pequeninos, elas têm essa faixa de 30, estourando 40 metros quadrados, gente. Né? E criança vai para a escola e ela passa por uma verdadeira miscigenação viral, bacteriana, fúngica. Além de lanchinho para cá, lanchinho para lá, ainda pega a parte de metais, ok? Resultado, essa garotada volta para casa como uma bomba biológica. Ouça o que eu estou dizendo. Você foi para o culto lá, você deu glória a Deus, você foi para a missa lá, você cantou a tua Ave Maria, você pode estar virando uma bomba biológica. Essa é a verdade desse tempo, gente. Eu tenho falado com os pastores, eu vou falar de novo para a galera colocar. Você conhece o padre aí, você fale com os padres a esse respeito. A doutora Elidiane vai estar conosco em 28 de março, palestrando, né? Justamente numa igreja que abriu espaço para nós. Nós estamos esperando 600 pessoas na igreja quadrangular de Florianópolis, lá junto com o pastor Paulo Ricardo, que inclusive virou, né, um revendedor da BioLife por minha influência, de eu explicar para ele que aquilo tem que ir para a casa dele, tem que ir para a igreja dele, tem que ir para todo quanto é lugar, gente. Porque não há mais ambiente seguro. Aonde tiver 2 ou 3, vai ter a possibilidade de contágio, de contaminação. É isso, doutora Elidiane? Exatamente. Elimina e a contaminação acaba diminuindo, né? Por 5 minutos, aparelho ligado, você consegue eliminar alguns vírus aí que são permanentes aí, né? Não, e que hoje, gente, eles estão aí para torrar a vida nossa, literalmente, levar você a um processo, né, de falência,
não só física, mas financeira, porque dependendo do problema, né, você vai gastar um dinheiro, gente, vai gastar um dinheiro. Eu lá em 2020, né, eu vi muita gente quebrando financeiramente pelas consequências do problema. O ano passado eu fiz muitos atendimentos, ok? De pessoas com problemas múltiplos provocados justamente por estados virais, por ácaro, né? Eu tenho, inclusive, né, um cliente na Suíça que eu estou vendo se ele faz a aquisição, que ele não consegue ter 3 dias na Suíça de respiração livre. A Suíça é um dos países com mais problemas de pólen, gente. A Suíça, ok? Não é à toa que eles têm tantos problemas de depressão lá e de ansiedade, por causa da hipóxia cerebral provocada pela baixa qualidade de oxigênio por causa do excesso de pólen que os caras respiram. Gente, é uma tragédia. Você tem alguém na Suíça? Então, diga para ele que ele tem a solução. BioLife. Portugal também tem problemas graves. Tem épocas de agora, né? Depois do inverno, quando entrar a primavera ali em Portugal, é outro problema grave. Muita gente com problemas respiratórios. França, pessoal de Bélgica, de Holanda. Holanda, gente, Casa das Flores. Muita gente com problema ali. A Alemanha, eu tive na Alemanha lá, tive lá em Munique. A coisa é grave, gente, muito grave. Então, você que é do continente europeu, o BioLife chega até aí, Estados Unidos também tem problemas em cima disso, e nós aqui, gente, somos a terra da bagaceira por causa da lasqueira, por causa da sujeira, por causa da turma da jabuticabeira. Meu Deus! República da Jabuticaba. Então, você fica ligado que o pau está torando. Eles não estão bem intencionados. A Patrícia falou que o cabelo de beterraba, por causa do bendito do mosquitinho, está sendo imposto no Ceará. Meu Deus! Imposto! Jesus! Então, gente, é grave, hein? Então, você corra para o BioLife now. Now. Hoje, o tempo de entrega média, Lidiane, a nível de Brasil, está funcionando como? Depende da região, né? Aqui para o sul, eu sei que é bem mais rápido, 2, 3 dias já está chegando. Agora, o Nordeste, ele demora um pouquinho mais, só que você, dentro de uma semana, está aí com o seu aparelho em mãos. Gente, então você corre, as consequências, né, elas são certas, infelizmente. Eu queria muito poder dizer, olha, vai dar tudo certo, ok? E eu tenho que, por responsabilidade, alertar você para os riscos iminentes que nós estamos sendo expostos. Não adianta apenas você ter ficado em casa, infelizmente. A turma está na rua e está detonando geral. É beijo na boca, é sexo, é fluido para cá, é fluido para lá, é copo para cá, copo para lá, morde aqui, morde ali. E esse cara vai estar tendo contato no restaurante que você vai comer, você vai ter acesso a isso, ok? Na igreja que você vai, de repente o cara é da equipe de louvor, meu Deus! E ele estava no meio da bagaça, né? A parte de música, né? Não tem nada a ver, então eles se metem na bagunça, ok? Então a gente encontra muitos levitas na bagunça. Tem uma galera que vai defender um dinheirinho também, diz: olha, eu também sou filho de Deus. Aí vai tocar com as bandas, vai estar tocando nos trio elétrico, eu conheço um monte que vai defender um dinheiro a mais, e aí se mete no meio da bagaceira. Então, isso vai circular de norte a sul, de leste a oeste. A única coisa certa é que vai circular. E É. você não adianta ficar com papinho de baixa frequência e dizer vou meter a cabeça no buraco. O problema não vai se resolver com a síndrome do avestruz. Inclusive, se você disser, ah, não tem dinheiro, tem o Santo Bill.
né? Você manda lá no Zap 21995 31 34 67, você faz o método Atlas do Santo Bill e ganha em dólar, gente. E aí você compra equipamento, é para a família inteira, vai sair comprando equipamento para todo mundo. O que você precisa entender é que não dá mais para dar desculpa. O acaso não vai lhe proteger e na rua só tem maldade, só tem malignidade e é cruel, porque a turma é sem noção, ok? Nós vimos aí, infelizmente, o episódio de Goiânia, tem 48 horas, uma tragédia. 48 horas antes, nós vimos no Canadá uma tragédia também, no Canadá. A pessoa foi lá e abateu 10, feriu mais de 25. E detalhe, pessoas da própria família, o Sul está sendo varrido por atos de violência. Minas Gerais, nós estamos com uma cidade como BH que explodiu o feminicídio. Gente, esse carnaval, infelizmente, não vai ser da alegria. Vai ser um carnaval da agonia. Está todo mundo indo do 0 a 1000 em frações de segundo. Isso é hipóxia cerebral. Vou repetir. De 0 a 1000 é hipóxia cerebral. Ok? Falta oxigênio, o cara entra em surto, o cara de Goiânia falou, nunca pensei nisso, pensei agora e vou fazer. Como é que é? Como assim? Jesus, nunca pensei, estou pensando agora e vou fazer. Gente, isso é normal? Isso é normal? Não, não é normal. Então você corre para o BioLife, Zap 21995 31 34 67, manda ozônio, e aí a gente passa o contato e você priorize isso na sua vida, tá bom? Doutora Lidiane, um bom feriado aí para vocês, gratidão aí, Eu agradeço que a Ana Lu e toda a agradeço. equipe, obrigado aí por tudo. Obrigada a todos. Ótimo fim Tá de joia. semana e boas festas aí. É só a misericórdia. É, Só a aqui a gente misericórdia. fica em casa com a família mesmo. É só a misericórdia. Não, tu tinha que fazer falar com a Anaílson e a equipe, um BioLife borrifador, para a gente chegar nos ambientes borrifando os garotos todos aí. Não, o negócio é grave, grave. Você tem uma ideia, eu estou pensando em sair com a esposa, né? E aí a gente estava falando sobre isso. Falei, graças a Deus a gente tem um BioLife. A gente sai, né? Vai lá fazer o lanche no café, volta e já se sanitiza. Gente, olha que loucura. Daqui a pouquinho eu vou andar com aquário na cabeça, porque o negócio está sério, hein? Vocês É, me verem andando com aquário na cabeça, não se apavore, não. É porque o pau está atorando, o pau está atorando. E tu corre para o BioLife, tá bom? Obrigado, Elidiane. Tchau, tchau. tchau, tchau, tudo de bom.